me respondeu: o mundo presente não é o fim, e a glória divina não permanece nele constantemente. Eis porque os fortes intercedem pelos fracos. O dia do julgamento será o fim deste tempo e o início do... Pode ir mais abaixo. Aí, só vou esperar aparecer para mim. O início do tempo imortal que há de vir, no qual a corrupção não existirá mais, ou seja, não ia ter mais morte. A intemperança será abolida, a descrença será extinta, ou seja, todo mundo ia ter fé, mas no qual a justiça crescerá e a verdade aparecerá. Então ninguém mais poderá ter pena daquele que for vencido no julgamento ou prejudicar aquele que tiver vencido. Eles tinham realmente uma concepção de mundo melhor, pessoal, e de não morte mais, tá? Escrito aqui no primeiro século, viu? Pode ir para outra página, por favor. Essa partezinha de azul aí que eu vou ler. Isso. Só para vocês verem que é a mesma linguagem. Isso daqui, pessoal, é os textos de Qumran, tá? Foram encontrados na caverna de Qumran. Eles são do mais ou menos 150 antes da Era Comum, tá? Antes mesmo do Novo Testamento ser escrito. Olha só. Por fim, o plano histórico e escatológico. Segundo a comunidade Qumran, a história se divide em dois tempos. O tempo presente, sob o domínio ou governo de Belial, que é o líder dos espíritos das trevas. Lembra que quando Jesus fala? O mundo jaz no maligno. Então, é esse mesmo conceito aqui, pessoal. E conduz os inimigos da seita. No documento de Damasco, o tempo presente é o tempo de iniquidade. O tempo do pecado de Israel, o tempo da desolação, o tempo da cólera. O tempo futuro predomina na literatura de Qumran. E o tempo futuro. Predomina na literatura de Qumran a escatologia futurista, pois a maioria dos textos espera o acontecimento escatológico para o futuro. Um futuro muito iminente, tá? Mas futuro. E sem dúvida a ênfase se situa nesse futuro. Os hinos esperam para um futuro próximo. Por isso que você vê aí sempre os escritores falando: está próximo, está próximo. O castigo dos pecadores, o fim da maldade e a aniquilação do mundo atual. Mesma linguagem do Novo Testamento. Tá? Eu posso até dizer com toda a certeza: o Espírito Santo do Novo Testamento são esses manuscritos aqui do judaísmo helenista. Tá? Pode ir mais abaixo. Ah, tá. Eu não vi esse texto aqui. Vou ler aqui. Vou esperar aparecer para mim aqui. Expressa uma crença na imortalidade da alma e não na ressurreição do corpo. Isso daqui já é outro, como eu falei, os essênios eles eram divididos. Entre os escritos apocalípticos, o livro de Jubileus é de grande importância a esse respeito, como por exemplo, em 23:31. E seus ossos ficarão sobre a terra, e seus espíritos terão muita alegria. Jubileus, nesse sentido, então marca o ponto de partida de uma firme convicção da tradição apocalíptica. A ressurreição e o reino messiânico. As duas fontes bíblicas para a crença na ressurreição, está lá em Isaías 24:27 e Daniel 12, deixando claro que a cena do reino messiânico é para ser sobre a terra e que os justos que morreram serão ressuscitados para participar dele. Nisso eles são seguidos por vários outros escritos apocalípticos. Por exemplo, 1 Enoque 6:36 declara que os inimigos de... Pode ir para outra página. Os de Israel serão destruídos, os desprezados de Israel serão reunidos, e a cidade e o templo serão reconstruídos. Então seguir-se-á a ressurreição dos justos para participar da vida de bênçãos na terra. Eles viverão até que gerem milhares de filhos, e todos os dias de sua mocidade e sua velhice eles completarão em paz.
Mas havia alguns que já não podiam considerar este mundo presente, com toda a sua impiedade e sofrimento e tristeza, como um lugar próprio e adequado para o eterno reino messiânico. E assim, nas similitudes de Enoque, né, 1 Enoque 37, 71, por exemplo, é introduzida a ideia de um reino sobrenatural, em um novo céu e uma nova terra, estranhamente unidos em um. Eu transformarei o céu e farei uma bênção, uma luz eternas, e transformarei a terra e farei dela uma bênção. Os justos se levantarão da terra na ressurreição para compartilhar das bem-aventuranças desse reino que é eterno. Um desenvolvimento adicional é encontrado nos segredos de Enoque, onde os justos que estão mortos ressuscitam possuindo corpos celestiais ou espirituais para herdarem um reino celestial. O paraíso, a habitação final dos justos, é uma curiosa combinação do terreno e do celestial, entre o corruptível e o incorruptível, no qual todas as coisas corruptíveis passarão. Aqui a ideia anterior de um reino na terra, em que os justos ressuscitarão em seus corpos carnais, está completamente ausente, em contraste com o presente mundo material. Esta a glória do novo mundo e a era por vir. Você vê que eles, os essênios, eles tinham, né, essa diferença. Porém, muitas partes do livro de Enoque falam de uma ressurreição, inclusive de Apocalipse de Esdras também. Inclusive, o livro de Macabeus também fala de ressurreição física. Coloca no comecinho dessa página. Verso 36, né? Aqui que muita gente... Ai, não tá vendo, Silvestre? Ó, verso 36 de Mateus 24. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tá vendo, Silvestre? Olha só. Só que, pessoal, ali ele está numa determinada época, mais ou menos no ano 35, 40, que vocês falam que ele morreu ali, mais ou menos nessa época, 33, 31. Aqui nesse texto ele está dando sinais, e ele fala que seria naquela geração. Ele tá falando ele só não falou o dia e a hora, mas a época ele já tinha falado. Não falou dia e hora, mas a época sim. Quando que seria essa época? Quando o templo ali tivesse destruído e colocasse a abominação desoladora, o templo dos gentios, então ele viria. Tá? Então não é desculpa para vocês utilizarem para jogarem para o futuro. E mesmo todos esses textos que a gente mostrou. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí aqui até muita gente tem dúvida, né? Daqueles que são tomados e quem vão ser deixados. A gente vai explicar isso daqui. O dilúvio aqui, pessoal, é a destruição, pois a vinda do Messias mataria os ímpios e conservaria os justos. Tá? Verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Verso 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Agora a pergunta que não quer calar. Quem será tomado e quem será deixado? Para não ficar em minhas palavras, vamos ver o que um autor do primeiro século, em sua obra, dizia sobre o assunto. O Apocalipse de Esdras. Vamos lá. Aí, essa resposta eu posso responder porque é fácil. Os dizimistas serão levados, os que não dão o dízimo para a igreja vão ficar. É bem assim. Né?